Saudações aí. Hoje eu tô fazendo uns experimentos aqui diferentes, tá? Para ver se os videozinhos saem melhores, tá? Pra gente melhorar sempre aí o canal. Não tô conseguindo editar os vídeos e como eu tenho prazos para estar entregando essas aulas que são postadas lá nas plataformas durante esse período aí de quarentena que a gente está vivendo, é, eu não estou conseguindo editar. Então finge aí que tem uma vinheta chegando agora. Professor Leandro, assim, escrito, tem um planeta rodando, ou um mapa assim, um negócio maneiro, tá? Então, vamos pro vídeo aí. Aqui a gente tem um quadro que também está em fase de teste. Eu acho que vocês não vão estar conseguindo ver direito aí o que é a temática de hoje, ou se viram, vou ficar bem na frente aqui. Ainda estou averiguando, estou vendo como é que vai ficar as coisas melhores, tá? O que for bom a gente deixa, o que for ruim a gente vai tirando e vamos tentando melhorar tudo na medida do possível, tá ok? Então, hoje aí, não estou vendo nem a tela, porque eu virei, eu botei a câmera frontal do celular, que é para ver se a imagem melhora, fica mais bonita aí para vocês. Mas vamos lá. Tema de hoje, população do continente americano. A gente já teve aí alguns vídeos falando sobre população e também tivemos vídeos falando sobre o continente americano. E os outros vídeos, como vocês estão vendo, é sempre um complementando o outro aí em relação ao conteúdo. Então, se você quer saber mais sobre o continente americano, é só você ir pegar os vídeos sobre o continente americano postado na playlist, tá ok? Então, população da América. Quando a gente falou de população, a gente já falou aí nos vídeos anteriores aí, é só você dar uma buscada, alguns dos conceitos que são mais utilizados dentro da temática de demografia. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade. E também falamos sobre as teorias de população, que a gente pode ver que algumas teses são utilizadas para a gente poder entender a população do continente americano, dentro da teoria neomalthusiana e da teoria reformista. Lembrando que você aprendeu a teoria malthusiana, tem um vídeo aí que a gente até fala sobre o Thanos dos Vingadores e como ele é malthusiano, né, de acordo com a teoria do Malthus. Mas vamos lá. A população do continente americano é muito má distribuída. Como assim má distribuída? A gente vai ter áreas com vazios demográficos e áreas com uma população exagerada, que são as áreas mais urbanas e mais industrializadas. A área mais industrializada e com relevo plano é a costa leste do continente americano. Portanto, essa é a área mais populosa e povoada do continente americano. Como assim populosa e povoada? Por que eu me engasguei? Porque na hora que o raciocínio veio para que eu apresentasse para vocês, coisa que ficou faltando no vídeo de conceitos demográficos, é a diferença dos termos populoso e povoado. Quando a gente fala populoso, estamos falando da quantidade absoluta de habitantes de um determinado lugar. Então, tipo, se eu tenho uma área com 100 milhões de habitantes e outra com 200 milhões de habitantes, a área com 200 milhões de habitantes ela é mais populosa. Já o termo povoado, ele está relacionado à quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Como assim? Mesmo que eu tenha uma área que seja mais populosa do que outra, não necessariamente vai ser mais povoada. Pode até ser, obviamente, devido a ser mais populosa, mas imagina o seguinte: imagina um território menor onde as pessoas estão mais próximas umas das outras, moram mais próximas umas das outras. É uma casa aqui, outra aqui coladinha, outra aqui coladinha, com um monte de habitantes, e então elas vão povoando todo aquele espaço. Todo aquele espaço é preenchido. Então, quanto mais pessoas preenchendo o espaço, mais povoado aquele espaço é. Já populoso, eu posso ter um espaço enorme, tipo o Brasil. O Brasil, ele é populoso, mas não necessariamente ele é, de maneira geral, povoado. Como assim? Devido a termos áreas em que eu tenho vazios demográficos, então, tipo, eu tenho poucas pessoas dentro de um determinado território. O Brasil tem proporções continentais. Então, todos, como geralmente os países com extensão territorial muito grande, obviamente vai ter muita gente.
Lógico, alguns outros fatores vão fazer com que essa população diminua ou cresça. Tipo, a Rússia é o país com maior extensão territorial do mundo, mas ele não é o país mais populoso. Ele vai ter vazios demográficos, certo? Então essas áreas de vazios não vão ser povoadas. Deu para entender mais ou menos a diferença? Bom, continuando aí, como eu estava falando, não dando exemplo de Brasil mesmo, que temos áreas povoadas e áreas não tão povoadas assim, assim se é o continente americano, que é um continente muito miscigenado, vale a pena lembrar, devido à colonização europeia, já que aqui nós tínhamos uma população original que era a população indígena, os europeus chegaram para invadir, né, descobrir porcaria nenhuma, invadir o território, tomar a terra dos índios e ainda trouxeram os negros africanos que foram escravizados durante mais de 300 anos aqui no continente americano, no Brasil, porque o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravatura. Então a gente teve no Brasil, por exemplo, pegar a história do Brasil, enquanto Brasil, o negro no Brasil ele foi mais tempo escravo do que livre. Esse tempo, desde quando foi assinada a Lei Áurea, em 1888, lá no 13 de maio. Então eu tenho áreas, como eu estava dizendo para vocês, populosas e áreas não tão áreas povoadas e áreas não tão povoadas assim, porque essa distribuição é desigual devido a clima, relevo, por exemplo, o norte do Canadá. O Canadá é cortado pelo Círculo Polar Ártico, ali o norte do Canadá é frio demais, então a maior parte da população do Canadá vai morar no sul do Canadá, que é mais próximo aos Estados Unidos, faz fronteira com o norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, e essa proximidade com os Estados Unidos devido às indústrias norte-americanas que também estão ali no Canadá e também estão no México, tipo o norte do México, devido a fazer fronteira com o sul dos Estados Unidos, ele é muito povoado pela galera, principalmente que vai procurar emprego nas indústrias maquiladoras, que são as várias empresas norte-americanas que estão do lado mexicano da fronteira para utilizar a mão de obra barata do mexicano nessas empresas. Temos empresas ali que são empresas geminadas, a gerência fica do lado norte-americano e os trabalhadores braçais estão ali do lado mexicano. Lembrando que devido a essa fronteira também, eu tenho o mexicano tentando migrar para os Estados Unidos. Hoje não temos tanta migração como houve há tempos atrás, por diversos fatores. Eu tive uma melhoria de vida de qualidade no México, não tanto assim, a ponto de não termos mais migração para os Estados Unidos, mas teve. E temos também políticas mais severas quanto à migração. Então, o crescimento populacional dos Estados Unidos que se deu no século XIX devido à migração e devido a altas taxas de natalidade não aconteceu a partir de meio do século XX para lá. Deu uma estabilizada, porque as taxas de natalidade reduziram, a tendência de uma população que tem mais acesso à educação é diminuir o número de filhos, devido a ser gastos, devido a ter dificuldade de estar criando mais crianças, né? Então as famílias, a inserção também da mulher no mercado de trabalho faz com que aconteçam casamentos tardios e menos filhos. Temos uma redução gigantesca na taxa de natalidade. Nos países subdesenvolvidos, emergentes, como são os países, no caso da América Latina, lembrando que a gente tem um vídeo aí falando de regionalização do continente americano, então a gente tem vários tipos de maneira de regionalizar uma determinada área. Depende do critério. Eu estabeleço um critério, não, temos um critério pré-estabelecido, tipo economia, área espaço geográfico. Vou estabelecer um critério e vou dividir numa determinada área segundo esses critérios. Então eu posso comumente dividir o continente americano em América do Norte, América Central, América do Sul. A América do Norte, que é Canadá, Estados Unidos e o México. Aí eu tenho um istmo, que é a América Central, que também é dividida, né, em América Central continental, que é esse istmo, ou América Central istmica, e América Central insular, que são os países ilhas ali, como Cuba, Jamaica. E a América do Sul. O istmo, então, que é uma faixa de terra que está ligando duas outras porções de terra maiores, está ligando a América do Norte e a América do Sul. Mas, por um critério histórico, econômico, eu posso dividir, regionalizar a América em América anglo-saxônica, os países que foram colônias britânicas, como
que são o Canadá e os Estados Unidos, que são os países com mais alto IDH dentro do continente americano, e a América Latina, que são os países que foram colônia de países cujas línguas são derivadas do latim, como é o caso do português e do espanhol. Então eu tenho a América Hispânica e a América Portuguesa. A América que foi colônia de Portugal, que é o Brasil, e a América Hispânica, a maior parte dos países que foram colônia da Espanha. Não, temos países que foram outras colônias de outros países. A Jamaica foi colônia inglesa, mas está na América Latina por uma questão de desenvolvimento econômico, o IDH também. O Índice de Desenvolvimento Humano, tem vídeo aí no canal, só você dar uma procurada no que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E é lógico, também colônia francesa, mas a maior parte da América Latina ou foi colônia espanhola ou colônia portuguesa, no caso só o Brasil. Ah, mas é só o Brasil, então como assim colônia portuguesa? O Brasil é o maior país em tamanho da América Latina, né? Ele é o quinto maior país em tamanho do mundo. As extensões territoriais do Brasil são extensões territoriais continentais. Os países que ultrapassam o Brasil em tamanho na América não estão na América Latina, estão na América anglo-saxônica, que são os dois únicos países da América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá. Sendo que o Canadá é o segundo país em extensão territorial do mundo. E a população dos Estados Unidos supera em tamanho a população do Brasil, a do Canadá, apesar do tamanho do Canadá, não, justamente pelos fatores climáticos que eu já tinha dito para vocês, e também sobre o IDH, menor número de filhos, taxa de natalidade reduzida, inserção da mulher no mercado de trabalho, enfim, esses vários fatores aí. Então, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui, né? Era para mim estar me guiando mais ou menos por aqui, mas eu não estou vendo. Então, população da América, população é distribuição desigual, né? Eu falei com vocês, devido a características climáticas, a características industriais, eu não coloquei aqui, mas estou falando, econômicas, né? Comércio. A gente tem a área mais industrializada, a costa leste do continente americano, que o relevo também é plano, né, e ajuda a fixação da população. Como eu disse, temos esses fatores, tipo áreas desérticas e as áreas mais frias, eu vou ter menos população, justamente, a distribuição é desigual por conta desses fatores todos, tá? Climáticos, eu tenho área de deserto, eu tenho área muito mais fria, então eu vou ter menos pessoas. E o relevo também, né? O relevo de melhor fixação da população é o relevo mais plano. E também fixação para a indústria. Então, esses fatores todos vão ser apontados aí para a gente poder entender. E aí a qualidade de vida e a industrialização dos países, para saber se um país é imigrante ou o país é um emigrante. Como assim? Se o país é um Estados Unidos, temos muitos imigrantes nos Estados Unidos. Significa que entra muita gente dos Estados Unidos. O México, em determinada época, ele foi muito emigrante, ou seja, muitos mexicanos saíam do México rumo aos Estados Unidos. Certo? Então eles estavam emigrando. Saída e entrada. Então um país que tenha muitos imigrantes é porque muita gente foi morar naquele país. Um país que é emigrante é porque muita gente está saindo daquele país. E agora eu não estou lembrando porque é a segunda vez que eu estou gravando o vídeo aqui, porque o primeiro deu erro. É complicado. Aí agora eu não sei se eu falei nesse vídeo, eu falei no vídeo anterior a diferença de povoado e populoso. De qualquer forma, eu vou repetir aqui, caso eu tenha falado, é uma revisão já em cima do mesmo vídeo aí, você dá uma fixada aí no conteúdo. Se eu não falei, estou falando agora. Populoso, ficou faltando isso no vídeo de conceitos demográficos. Quando eu explico taxa de natalidade, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo da população, taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade. Então tem um vídeo aí falando sobre isso, dá uma procurada. Então, populoso é a quantidade, é o número total de habitantes de uma determinada área. Então, se eu tenho uma área com 200 milhões de habitantes e outra com 100, a área de 200 milhões de habitantes ele é mais populosa, é o número total de habitantes. Já povoado é número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, uma área ela pode ser mais populosa do que outra, mas não necessariamente mais povoada, apesar de comumente ser. Mas se eu tenho áreas tipo o Brasil eu posso dizer que eu tenho áreas povoadas e áreas não povoadas, apesar do Brasil ser um país populoso. As áreas não povoadas do Brasil se enquadram naqueles problemas que eu disse para você de não fixação da população.
áreas de floresta, por exemplo. A maior região do Brasil, olha, o maior estado brasileiro, os maiores estados brasileiros, eu posso pegar o Amazonas e o Pará, eles não são tão povoados. Não temos muita gente porque eu tenho uma extensão gigantesca de floresta amazônica. Então não tem uma população gigantesca morando ali na floresta. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro, que são menores, são muito mais povoados, porque tem muita gente por quilômetro quadrado, principalmente pelo fato dessas áreas no Brasil serem as áreas mais industrializadas e a população procurar essas áreas na forma de migração para poder ter uma melhor qualidade de vida, para poder arrumar um emprego, tal, sair das suas áreas, sair principalmente da região Nordeste e do norte do Brasil rumo à região Sudeste também, Sul, para buscar essa qualidade de vida. Então, fica aí a explicação mais ou menos rápida, né? Do que é a população do continente americano. Pega os vídeos da América, pega os vídeos da população, junta tudo que você vai ter um melhor entendimento disso daí. E lógico que a gente vai ter novos vídeos mais tarde, a gente vai voltar nesses assuntos. E a gente vai, sabe, né? Geografia tá tudo conectado. Então, até o próximo vídeo. Deixa um comentário aí. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí batata. Tá ok? Não esquece aí de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixa o joinha, ok? E compartilhe o vídeo aí com seus amiguinhos para que eles aprendam bastante, tá? Agora eu vou levantar que eu vou ver ali como é que ficou o videozinho. Então fica com o quadro até eu terminar o vídeo aqui. Valeu? Fui!